o filme Preciosa. E, assim, esse filme, ele, na verdade, ele traz muitas histórias, ele é bem denso, vamos dizer assim, porque ele tem muita coisa importante e que vale a pena ser discutido, né? E ele trabalha racismo, ele trabalha a questão da mãe, né, solteira, ele trabalha a questão de abuso, enfim. Então, há várias problemáticas da questão da filha dela que tem Down, né? Enfim, são vários temas que eles são discutidos ao longo desse filme. Mas o que me chama a atenção, assim, é justamente a questão do pedagogo e da professora, né? Porque se a gente parar para pensar e analisar todas essas problemáticas, né, que são trazidas no filme, essa aluna, né, no caso a Precious, né, a Preciosa, ela tinha, assim, tudo para não ser ninguém, sabe? Porque ela entrou na sala de aula, ela ficava calada, ela era uma aluna calada, tímida, e só que dentro da cabeça, lá na cabeça dela, muita coisa se passava ali, né? Ela tinha sonhos, mostrava desde o início do filme, mostra sonhos, ela tendo vários sonhos e a realidade dela era outra. Mas na cabeça dela, ela aspirava mais, ela queria ser famosa, ela tinha sonhos, mas que a realidade dela não permitia. E a professora começou a ver aquele jeito, né, calado, agressivo dela, né, dela não querer a aproximação da professora, mas a professora, assim, com cuidado, com carinho, com amor, com afeto, que daí vai mais, né, com o que eu quero trazer, né, o que eu quero discutir, mas com afeto, né, ela consegue criar esse vínculo, o vínculo que ela não tinha em casa, o que faltava de amor, de carinho, de afeto, na casa dela, a professora mostrou. Então, para uma criança, né, para uma aluna, né, ela não era uma criança, mas para alguém que nunca conheceu, não sabia o que era afeto, ela não conhecia o afeto. E ela foi apresentada, além do conteúdo em sala, ela foi apresentada ao afeto. E o que me chamou a atenção é porque, assim, o professor, ele pode sentar na sala de aula, ele pode dar o conteúdo dele e simplesmente ir embora ao final da aula. A gente viu isso ao longo das nossas vidas, eu acho que cada um tem as suas vivências, as suas experiências, e já deve ter passado por isso, passa por isso na faculdade e passará ainda, se, né, É. se assim quiser, né, seguir né, a carreira acadêmica e tal. Mas se a gente parar para pensar, ela poderia ser essa professora. Ela poderia chegar na sala de aula, passar o conteúdo, não se importar se a aluna estava aprendendo ou não, se ela, sabe, não interessa, ela estava ganhando o salário dela, não assim que é essa ideia de alguns, e de que é passada para, né, de uma forma até preconceituosa, de que a grande maioria é assim, ou não, enfim, tenho os meus questionamentos sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque ela poderia ser essa professora, mas ela não foi. Ela levou o aluno a esse carinho, ela viu as limitações do aluno e esse reconhecer, né, ver que, olha, ela tem dificuldade em aprender tal coisa, ela tem dificuldade, mas ela tem potencialidade. Você vê a potencialidade desse aluno, né? Vê, olha, ele é quieto, ela é quieta, no caso, ela é quieta, ela não, ela é agressiva, mas ela é boa para escrever. Ela escreve Uhum. muito bem. Ela coloca o coração dela, né, o que ela achava que ela não tinha, ela coloca essa paixão dela na escrita. E ela começa a desenvolver isso com a aluna, com carinho, né? E isso vem também com a própria pedagoga, que poderia fazer a mesma coisa. Cruzar os braços, fazer o Pôncio Pilatos, né? Lavar as mãos
Pronto. Mas não, ela da mesma forma, ela acompanhou a aluna, ela quis entender o que estava se passando com a aluna, né? Ela, no caso, a Preciosa, ela era abusada em casa pelo próprio pai, né? O filho, os dois filhos, o filho dela era era do era no era filho dela, mas o pai que colocou, né? Ele abusou essa ela. E a gente, assim, ela é pesada, o filme é pesado, mas o filme é muito, ele, apesar disso, ele traz uma mensagem assim muito legal de superação. E sabe, você vê, por exemplo, que tem alguém que de alguma forma acredita em você. Acredita em você não no que você está falando, mas na sua capacidade, no seu potencial. E como eu falei antes, né, esse negócio, esse tipo de reflexão e até o que o professor está fazendo é justamente para a gente fazer pensar mesmo, refletir, né, no papel do educador, do professor e que tipo de professor que eu quero ser, ou, né, se eu já dou aula, de que forma que eu tenho me comportado em sala, né, como professor, né, se eu já sou PSS ou não, mas o que eu quero daqui para frente e de que forma que eu quero, né, passar isso para os alunos, né? Nem todo aluno é igual. Naquela sala, na sala, no caso do filme, os alunos completamente diferentes um do outro. E a gente vai encontrar isso. A gente encontra isso, né? Nós aqui, cada um tem a sua vivência e tal, as suas dificuldades, né? As suas potencialidades também, mas isso que eu achei muito interessante. E quando o professor fala, por exemplo, eu, no meu trabalho, nessa minha análise do filme, eu acabei trazendo a questão teórica, né, para fazer um diálogo, né, com o filme, a questão teórica que eu até mencionei na aula passada, anterior, né, de dialogar essa questão do afeto. Por exemplo, o filme fala muito da dessa do olhar, do carinho, do gesto. E o gesto você pode não dizer muita coisa, né? Você não pode não dizer, mas a forma como você reage a algo pode mudar muita coisa para o aluno, né? Você pode fazer a diferença para um aluno de várias formas, né? Né? Positivamente e negativamente também. E então isso me fez pensar muito sobre esse papel do educador, né? E e o filme me fez chorar algumas vezes. Quando eu assisti pela primeira vez, eu chorei, sabe? Porque eu falava, meu Deus, de novo, essa menina só se fode, Mas né? para entender, Jonathan, Hum. afinal deu certo? A menina Então, no fim, conseguiu? então, justamente eu ia chegar nisso. Ah, Porque quando eu falo nessa questão do afeto, da relação, é porque eu fiquei com medo de contar spoiler. Mas assim, o- essa quando a gente trabalha afeto, né, que eu mencionei até, eu coloquei o Valon, porque é um autor que eu gosto, sim, sim, né? importante. E quando a gente fala muito, ele tratava muito essa questão do afeto, né, dessa relação professor-aluno, aluno-aluno, né, no processo de ensino-aprendizagem. E isso, no caso da Preciosa, ela participou de um concurso, ela venceu o concurso, ela seguiu, ela chegou, inclusive, no fim do filme, ela entrou para uma universidade. Era comunitária? Era. Mas é porque daí né, a gente tem uma visão, né? Porque o ensino lá nos Estados Unidos é outro, né? E ela não, assim, ela não ia ensino lá é privado, né? Tem essas universidades privadas, as comunitárias e tal, mas na realidade dela, do filme lá, né? Porque, né, não ia nascer dinheiro, né? Mas é caro, né? Mas ela ela foi fazer uma faculdade, né? E isso que eu achei muito fantástico, assim, é uma história de superação, ela tem superação, né? Ela tem uma superação. Mas essa relação do professor com o aluno, né? Essa proximidade, esse canal que cada uma fez com a outra, né? Né? E esse carinho, esse amor que essa professora mostrou para a aluna, né?
é, ela foi muito importante nesse processo. Então, você olhar para o aluno e quando eu falei lá anteriormente, né, de você ter humildade, você não não se olhar como superior, você é professor, você está na figura de professor, mas a gente está aprendendo, né? Eu, enquanto professor, eu tenho certeza que eu vou estar aprendendo tanto quanto os alunos. É essa troca que faz, né, toda a diferença. E a troca não é só no ensino, é no amor, é no carinho, é na atenção, é na dedicação, e é uma troca. Então, é por isso que eu quis trazer esse filme, porque eu acho que ele serve muito para a gente refletir sobre todas essas questões. Eu estava Isso. bem seguro, professor, de trazer. Eu ia ler, na verdade, o que eu escrevi. Mas daí porque eu falei, ai, não, eu vou gaguejar, eu vou ler tudo errado, eu fiquei com medo. Mas eu acho que eu consegui fazer um resumo do que eu escrevi basicamente isso no texto. Eu entreguei uma prévia, eu falei, vou colocar mais algumas outras coisas, porque o professor vai falando as coisas, daí ele faz essas provocações com a gente, daí eu falo, meu Deus, eu não estou fazendo tudo, e vou colocar. Mas daí eu falei assim, não, calma, Jonathan, senão vai entregar uma dissertação para ele, e não é esse o propósito. Eu acho que esse o professor quer mais que a gente discuta isso, pense aqui também, e provoque isso, né? Não é preciso colocar tudo no papel, porque se a gente for colocar no papel, vai ficar até quando lendo isso, Na tudo que a gente verdade, vai escrever, né, professor? o texto escrito é quase que pro forma, assim, por obrigação teórica, acadêmica, de vocês buscarem uma teoria, fundamentação e tal, e por isso o texto escrito. Mas, para mim, o importante mesmo é ouvir a fala de vocês, espontânea, organizada, com aspectos teóricos, sim, mas com exemplificações, com a emoção de vocês, e acho que você foi muito bem. Eu vou comentar algo que você comentou aí no início, Hum. sobre as dificuldades que você falou. Olha, muitos de nós superamos dificuldades e ainda vamos nos deparar com elas. Acho que esse é um dado importante. Não sei onde que eu vi isso hoje. Não sei a fonte, assim, exatamente. Mas o texto era diferente. Era assim, era sobre autoestima. E o texto dizia: é muito fácil a pessoa ter autoestima quando tudo está indo bem, né? Quando tudo está dando certo, quando eu estou acertando, estou respondendo aos desafios, quando todo mundo está me elogiando, que valor tem? O valor mesmo da autoestima está quando se enfrenta, passa por dificuldades. Então, deixa eu chamar a atenção para todo mundo aqui, deixar isso bem claro. Por isso que é importante nós conhecermos quem nós somos, porque aí os ventos de tempestade, vamos dizer assim, né? As pessoas que nos criticam, coisas que dão errado, você vai dizer assim, não, esse erro aqui não tem problema, eu já venci tantas vezes, mas eu não estou sozinho. O que é importante é isso, né? Eu posso superar isso, o primeiro ponto é esse. Vamos tornar a coisa didática. Eu gosto das coisas em fases. Primeira fase, você olhar para você, né? Aliás, tem uma fase anterior. As coisas que acontecem, elas acontecem. Deixar bem claro isso. Deixar bem claro isso. Porque a nossa tendência é assim, as coisas acontecem comigo. As coisas acontecem porque sou eu. Se não fosse eu nessa situação, as pessoas não teriam falado isso. Não, 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 não. Esse é um erro. As coisas simplesmente acontecem. E não dependem da nossa vontade, muitas vezes. Elas acontecem. Pessoas falam o que pretendem falar, e às vezes nem querem agredir, não querem ofender, não querem excluir você, mas você já toma como pessoal. É um erro. Separar as coisas que acontecem de você. Esse é um exercício, hein? Nós temos que ensinar para os nossos alunos. Alguma crítica lá aconteceu, mas uma diversidade, você perdeu a oportunidade, foi mal na prova, aconteceu. Você é o aluno relapso? Não. Você é a pessoa agressiva? Não. Você é mal educado? Não. Então, separar